Olá abençoada com todas as bênçãos, que privilégio, que honra poder compartilhar com você mais uma vez este maravilhoso Evangelho da Graça e Apostolado constante das 14 epístolas do apóstolo Paulo, e nós sabemos que esta é a verdade do Evangelho para os gentios, para todas as nações, em todos os tempos, em todas as épocas. É maravilhoso e nós nos gozamos grandemente porque você está aqui para receber mais uma vez esse entendimento precioso. Você está acessando esse vídeo agora e eu recebo que você já tenha se inscrito no canal. Se você não fez isso ainda, faça o quanto antes, faça agora, para que você possa então receber esta palavra maravilhosa nas próximas oportunidades. É importante que você acesse também os vídeos anteriores, porque é importante que você tenha o conhecimento básico do Evangelho da Graça para que a gente possa dar sequência e você possa ir compreendendo o que vem pela frente. É muito comum no sistema religioso as discussões, debates teológicos, debates sobre doutrinas dos últimos tempos, se estamos vivendo no preterismo, futurismo, se existe o milenismo, o amilenismo, essas coisas. Olha, eu vou dizer para você, não perca tempo com isso, não perca tempo com essas coisas, porque se Cristo está em você, esta é a parte mais importante da sua vida, porque a herança sua, ela não envolve apenas o futuro, e nós vamos falar sobre isso. A herança já está garantida para você viver o presente, reinando em vida sobre toda e qualquer situação da sua vida, e é isso que importa. O que importa não é ficar discutindo Bíblia para lá e para cá, mesmo porque o apóstolo Paulo, ele disse o quê? Aquilo que parecia ser importante, eu considerei como lixo para ganhar a Cristo. Tem muita coisa que não leva ninguém a nada, ficar discutindo palavra daqui, palavra dali, vem o outro cheio de conhecimento teórico. O que importa para você é que Cristo está em você. Teve um abençoado que me disse esses dias: eu não quero mais saber de religião, eu quero a graça. É isso mesmo. O que importa é a graça, e a graça de Deus não é religião. Graça e apostolado foram encomendados ao apóstolo Paulo, e isto é a ciência, é a mente de Cristo entregue a você. Que maravilha! O apóstolo Paulo, ele afirma na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 3, versos 14 a 16, o seguinte: mas o entendimento deles se embotou, porque até o dia de hoje, quando leem o antigo pacto, lhes permanece o mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo é tirado. E até o dia de hoje, quando leem a Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, o véu será tirado. Esse texto é precioso, ele tem muita coisa importante aqui que você deve pensar. Primeiro, o entendimento deles se embotou. Deles quem? De quem está na lei de Moisés, na religião. Porque até o dia de hoje, eles estão com o mesmo véu posto lá. Quando eles leem o antigo pacto, e o que eles leem é o antigo pacto, na maioria das vezes, não é? O véu permanece lá. O véu o que é? Aquilo que impede que as pessoas na religião vejam a realidade das coisas, vejam com clareza o que é espiritual. Outra coisa importante aqui: quando lhes permanece o mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo é tirado. Quem é que tira véus? É Cristo. De que maneira? Através do que nós estamos falando aqui para você agora, a palavra do Evangelho da Graça. E eu recebo que o seu véu seja tirado hoje, se ele ainda estiver aí. Outra coisa importante: quando se converterem ao Senhor, aí o véu será tirado. Porque quem está no sistema religioso não está convertido ao Senhor. É verdade. Eu não quero assustar ninguém não, mas a verdade é essa. Quem está no sistema religioso está convertido a uma religião. Normalmente esta religião tem como base Jesus de Nazaré. Por isso que Paulo diz que quando se converterem ao Senhor, quem é o Senhor? É o Cristo ressuscitado, ou Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou dos mortos. Lá em Romanos 7,4 fala claramente que é necessário deixar aquele que estava no véu
para passar para o Cristo ressuscitado, para dar fruto para Deus. Quer dizer que então as pessoas que estão no sistema estão convertidas a uma religião. Sim, uma religião normalmente judaico-cristã, uma mistura de judaísmo, lei de Moisés, com cristianismo verdadeiro, que é o Evangelho da Graça. E quando há mistura, não há pureza. E se não há pureza, você não pode alcançar a Cristo neste sentido. Você não pode entender o que é espiritual. Você fica submetido sempre a coisas da lei, a escravidão religiosa, e é necessário sair disso. Por isso, Paulo também afirma aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, de primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 21, veja só: pois já que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus mediante a sabedoria, agradou a Deus salvar aos crentes pela loucura da pregação. Isso mesmo que você ouviu. Salvar os crentes que pensam que creem na verdade, mas não creem na verdade, eles creem na religião. Voltamos para a mesma questão anterior. Os crentes, eles pensam que creem no Cristo verdadeiro, mas se eles estivessem crendo no Cristo verdadeiro, eles não estariam debaixo da lei de Moisés, não estariam falando Deus te abençoe, não estariam pensando que o pecado está de pé, não estariam fazendo sacrifícios religiosos e tantas outras coisas. Ceia, batismo, jejum, todas estas coisas aí, declarando que tem pecado, tem que se arrepender dos seus pecados. Isso é coisa de crente religioso, de crente que está submetido não à sabedoria de Deus, mas à religião a qual ele pertence. E nós não estamos aqui falando de religião, estamos falando da mente de Cristo, da ciência de Deus, do Evangelho para a mente, para o Espírito. Agora, Cristo está neles? Está. Cristo está neles. Todos os filhos de Deus são cristãos, mas não entendem o que é ser cristão de verdade. Cristo está em todos os seus filhos, mas não está funcionando, não está aproveitando para nada. Por quê? Porque os cristãos que se consideram cristãos, na verdade são judaico-cristãos. Volto a repetir, estão na lei de Moisés, submetidos à lei de Moisés. E o que tem que ser feito? Tem que sair da lei, tem que receber o Evangelho da Graça, tem que entender, tem que renovar a mente, para que a mente de Cristo passe a ser ativada. E como é que se recebe então o Cristo ressuscitado? O que tem que fazer? Tem que aceitar Jesus novamente? Não há necessidade de aceitar Jesus, porque isso é impossível. Pense bem, abençoado. Você é filho de Deus, você acha que você tem que aceitar o seu pai? Assim como você vive numa família onde está lá o seu pai, você acha que você tem que aceitar o seu pai que te gerou? Não. Seu pai é seu pai, você aceitando ou não, ele é o seu pai. Você tem que aceitá-lo. Com Deus é a mesma coisa. Foi Deus que te aceitou. E Jesus disse claramente: não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós e vos escolhi para que vocês deem fruto. Então, nas coisas espirituais é assim que funciona. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versos 11 a 14. Veja que interessante. Talvez você já tenha lido este verso, mas não prestou atenção nele, ou não era hora de ser iluminado, mas agora eu recebo o que é. Nele, assim também tivemos herança, já foi dado, havendo sido predestinados conforme ao propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio de sua vontade, a fim de que sejamos para louvor de sua glória, nós os que primeiramente esperávamos em Cristo. Nele também vós, tendo ouvido a palavra de verdade, ponto número 1, o evangelho de vossa salvação, e tendo crido nele, ponto número 2, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança, até a redenção da possessão adquirida
para louvor de sua glória. Aqui começa o texto dizendo, é um contexto, né? Nele quem? Em Cristo ressuscitado. Nós tivemos herança. Quando Cristo ressuscitou, abençoado, o que está querendo dizer aqui, é que quando Cristo ressuscitou, a nossa herança já nos foi dada. Quando Cristo ressuscitou, Ele nos deu herança. A salvação eterna já estava resolvida. Aí Ele veio trazer a graça, o Evangelho da graça, que é a nossa herança hoje. O que o Evangelho da graça pode fazer em sua vida? Te salvar de ti mesmo, te livrar de má consciência, te livrar da escravidão do sistema religioso, tornar você uma pessoa sábia, uma pessoa próspera, abençoada. Por isso você diz, eu sou abençoado. Não se fala mais Deus te abençoe na graça. Ele já fez isso. Ele te abençoou com todas as bênçãos. Ele tirou o pecado da terra em um dia. Você não é mais você não é pecador, nunca foi. Nunca foi, você veio depois da cruz. Você não é pecador. E você está livre do diabo. O diabo, ser espiritual, aquele que encarnou em Adão e trouxe pecado ao mundo. Não, esse aí foi degolado, esse acabou, esse aí foi aniquilado para sempre. Agora é uma outra história, a questão do diabo carne, que não vamos entrar aqui agora. Mas nós fomos o que? Predestinados conforme o que? A vontade de Deus. Foi Deus que quis fazer isso com cada um de nós. E graças a Deus por isso, que Ele me escolheu, que Ele escolheu você. Olha que privilégio que você teve, abençoado. Agora diz assim, nele também nós tendo ouvido a palavra de verdade. Que palavra de verdade é essa? Mas a Bíblia toda não é a verdade? Abençoado, a Bíblia que nos interessa a nós depois da cruz está nas 14 cartas do apóstolo Paulo. Essa é a verdade do Evangelho para nós hoje. Esse é o Evangelho da nossa salvação. Salvação do quê? Das coisas do dia a dia. Salvação do medo, salvação da mentira, salvação da má informação, salvação da religião. O Evangelho da graça é para salvar diariamente a nossa vida. Por isso também temos anjos a nosso serviço. Vamos continuar. Essa é a herança de hoje, essa é a herança para agora. Você tem que viver essa herança agora. Já está à sua disposição. O selo do Espírito Santo que fala aqui, que nós fomos selados com o Espírito Santo, é como um carimbo permanente em nossa mente. É como algo que nos foi dado para sempre. Veja o que diz aqui. Essa herança não é somente a futura, está falando da herança de agora, de aqui e de agora. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, verso 17. Vamos lá. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 5, verso 17. Pois se pela transgressão de um só, Adão, reinou a morte, muito mais reinarão em vida por um só, Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Essa é a herança de hoje, reinar em vida. O que é reinar em vida? Com esta palavra do Evangelho em tua mente, com os teus olhos iluminados do teu entendimento, com a tua mente renovada, você reina sobre toda e qualquer situação que aparecer na tua frente. Sobre situação perigosa, sobre situação que envolve prudência, sobre tudo que você possa imaginar. Você renova a tua mente de tal forma que você vai aprender a viver todos os dias da sua vida com bom ânimo, com gozo. E, entendeu, abençoado? Isso é a herança que Deus te deu, sabedoria predestinada. E como é que se ouve essa palavra de verdade? Onde está esse Evangelho da salvação? Romanos 16, versos 25 a 27. Ao que pode confirmar-vos segundo o meu Evangelho, disse Paulo, e a pregação de Jesus Cristo. Onde está essa sabedoria? Onde está esse Evangelho de salvação? Paulo disse que está no Evangelho dele. E qual é o Evangelho dele? Volto a dizer, as 14 cartas de Romanos a Hebreus. Porque ali está, mas esse é o Evangelho de Paulo? E Cristo, onde é que entra nisso? O Evangelho de Paulo é o Evangelho de Cristo. É o mesmo Evangelho. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
ressuscitado, segundo a revelação do mistério que se manteve oculto desde tempos eternos, mas que foi manifestado agora, e que pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, foi dado a conhecer a todas as pessoas, para que obedeçam à fé. O evangelho de Paulo não foi só para o tempo de Paulo, ele foi dado a todas as pessoas, para que elas obedeçam à fé. A fé que está na graça é para você, é para mim, é para todo mundo. Os que ainda vão nascer, os que ainda vão se manifestar em carne, os filhos de Deus predestinados que vieram depois da cruz, é para todos nós. Abba, Pai, por isso. Ao único e sábio Deus seja a glória mediante Jesus Cristo para sempre. Abba, Pai. Em Colossenses capítulo 1, verso 27, Paulo disse isso aqui, ó. A quem Deus quis dar a conhecer, a quem Deus quis. Deus quis. Veja, existe aqui um grupo inicial, a quem Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Você é gentil, a não ser que você seja judeu. Também é para você o evangelho se você for judeu. Judeus e gentios. Que é Cristo em vós. Não é Cristo do teu lado, não é Cristo no barco, é Cristo em você. Esperança de glória. O que é esperança de glória, Cristo em você? Se Cristo está em você, se Cristo está em você, você será glorificado com Ele, Ele já foi, e agora você será glorificado também, porque é Cristo em vós, esperança. Esperança quer dizer, vai acontecer a glorificação, e esta é a herança final, maravilhosa, a transformação dos nossos corpos. Isto será uma glória espetacular, que olho não viu, nem ouvido ouviu. Muito bem. Então a palavra de verdade, o evangelho de salvação é o quê? A graça. Onde está a graça? Nas 14 epístolas de Paulo. E o que é o evangelho de Paulo? É o evangelho de Cristo, para os dias de hoje. Aquele que te dá a mente de Cristo, para que você pense como Cristo pensa. E aí nós podemos dizer que somos Cristos. Claro que sim. Assim como somos deuses também. E observe agora o que Paulo recomendou a Timóteo e a todos nós também. Timóteo era o bispo de Paulo naquele tempo. Ele chegou para Timóteo e disse o seguinte, 1 Timóteo 6, versos 3 a 5. Se alguém ensina outra coisa e não se conforma às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doutrina que é conforme à piedade, está envaidecido, nada sabe, e delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, competições, blasfêmias, más suspeitas, disputas nécias de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, que tomam a piedade como fonte de lucro. Aparta-te dos tais. Nós vamos ler de novo, porque vamos acompanhar ponto por ponto, porque esse fechamento aqui é muito importante que você saiba. Tem pessoas que me procuram no YouTube, no Zap, enfim, em vários lugares, dizendo, eu estou chegando na graça agora, eu já ouvi fulano de tal que prega lá no YouTube, eu ouvi ele pregando, e ele prega a graça também. Será? Será que ele prega a graça verdadeira? Paulo está dizendo a Timóteo, se alguém ensina outra coisa, ainda que diga que prega a graça, mas prega de um jeito diferente, e não se conforma às sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é conformar? Conformar é dar forma ou tomar forma, configurar. E tem um verso que eu achei muito interessante quando estava sendo colocado o significado dessa palavra conformar. Diz assim, Deus conformou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus fez o homem conforme ou com a forma dele mesmo. Se alguém ensina outra coisa e não se conforma, ou seja,
se não se enquadra nas sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina que é conforme a fé ou a piedade, essa pessoa está envaidecida. Tem muita gente pregando Bíblia, pregando até mesmo a graça, diz que prega a graça, mas essa pessoa, ela está envaidecida. Você precisa fazer a diferenciação entre graça e graça, porque a graça verdadeira, ela tem uma origem, ela tem uma fonte especial, e essa fonte eu sei qual é. E essa pessoa que está envaidecida, ela não sabe nada, e ela delira acerca de questões e contendas de palavras. Ah, Jesus Cristo já veio, não vai ter mais transformação nenhuma, não, porque ela inventa doutrinas e torce doutrinas segundo sua própria vontade e começa a ensinar doutrina falsa por aí. E ela está envaidecida por isso, e você precisa identificar quem é que está com a verdade e quem não está. A verdade está no Evangelho de Paulo. Veja bem, a verdade não está no Apocalipse, não. Apocalipse é confusão, hein? Não entre lá não para você tentar navegar por lá e se aventurar, porque aquilo não vai te levar a um bom entendimento. Por isso Paulo disse a Timóteo, olha, pessoas que deliram acerca de questões e contendas de palavras, abençoado, você é um filho de Deus, Cristo está em você, pronto. Não fique debatendo, não fique se expressando ou tentando entender coisas apocalípticas, porque isso não vai te levar a nada. O que importa é você ser feliz, o que importa é que você viva o melhor dia de sua vida, que Cristo está em você e Ele te conduz, os teus anjos ministram a teu favor. E aqui está falando que esses homens que deliram, eles são invejosos, competidores, blasfemos, pessoas que têm suspeitas e má consciência no seu coração, disputas nécias de homens corruptos de entendimento e privados da verdade. Olha, é muito forte isso aqui. Que tomam a piedade ou a fé como fonte de lucro. E o conselho de Paulo para essas pessoas é: aparta-se dos tais. Se você tem ouvido muita gente e você está meio confuso hoje, abençoado, a verdade está nas 14 epístolas de Paulo e em nenhum outro lugar. Entenda bem isso. Por isso, para terminar, não se ocupe com temas teológicos, especialmente ligados à vinda de Cristo. Pessoas ficam procurando descobrir. Cristo já veio? Como é que ele veio? Ele vai voltar? Vai voltar como? Com a cara de quem? Com o rosto de quem? Ele vai voltar ainda uma vez antes? Vai vir só? Ou não vai vir mais? Ou já veio? O que isso produz em você? Se ele está em você, para você ele já voltou, abençoado. Para que você entenda quem ele é, o que ele está fazendo em você, Cristo está em você. Aproveite isso, viva isso, use esse Cristo que está em você. Utilize a mente de Cristo que Ele te deu para você viver bem na tua vida, para você reinar sobre toda e qualquer situação da tua vida diária. Viva em firmeza e convicção de que Cristo está em você, reine em vida, siga adiante, porque a herança futura também já está garantida para você e esta será a transformação do teu corpo. Esse é o recado, recebo que você tenha entendido, que você ouça outra vez, ouça de novo, porque vem mais palavra boa por aí toda semana. Abençoado, diga aí você mesmo agora: Cristo está em mim, eu reino em vida, essa é a minha herança hoje, aqui, agora. Vou desfrutar disso e com sabedoria vou viver bem a minha vida. Abba Pai, seja feliz, tenha bom ânimo, viva bem, compartilhe esta palavra com os seus conhecidos, com os seus familiares, com as pessoas que você ama e vamos fazer a palavra correr. Abba Pai, um abraço forte a você e até o próximo vídeo. Assim é, até lá.